Boa tarde, lindos! Como vocês estão? Eu estou muito feliz, muito animada que a gente chegou a 1K e eu só devo agradecer isso a vocês por todo o carinho, por confiarem, né, no meu conteúdo. Nossa, vocês são incríveis, incríveis. Eu nunca imaginei ter uma resposta tão rápida assim de vocês, com menos de um mês, né, que eu abri essa página. E vocês já me agradecem tanto, já confiam tanto em mim. E vocês são incríveis, eu só devo isso a vocês por me dar esse presente. Eu estou muito, muito animada, muito feliz com isso. E hoje eu quero falar de uma coisa muito importante, que 90% das redações que eu estou corrigindo aqui estão tendo esse problema, né? Então, por conta disso, eu falei, não, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, porque é um erro recorrente. Eu já fiz posts aqui sobre isso, só que tem coisa que nada melhor com vídeo, né, pra explicar exatamente pra vocês. Eu quero falar com vocês aqui hoje sobre a questão da tese. Muita gente pode achar, eu já sei o que é uma tese, isso é uma coisa básica. Mas não, esse é o problema. Vocês acham que sabem o que é tese, mas não sabem. Eu também já fui assim, eu achava que eu sabia o que era uma tese. Até eu entender que eu estava totalmente errada. E eu tenho certeza que 90% das pessoas, 90% de vocês que estão assistindo, 80%, não sabem também o que é uma tese. Porque isso é um erro muito recorrente. E a culpa não é de vocês, a culpa é que não ensinam isso pra vocês. Eu estudei 3 anos para vestibular e foi muito longa essa trajetória. Eu passei por professores bons, professores ruins, professores excelentes. E foi com os professores excelentes que eu entendi exatamente onde eu estava errando, o que é uma tese. E eu quero passar isso para vocês. Porque o primeiro passo para vocês aprenderem algo é vocês desprenderem de todos os vícios de vocês e todos os achismos que vocês sabem. Porque comigo foi assim. Eu tive que abandonar o que eu achava que eu sabia. Porque quem está no cursinho sabe que a primeira premissa do cursinho é o quê? Você ter consigo que você não sabe nada. Porque quando você chega cheio de orgulho, essas pessoas não passam. Você tem que ter humildade de entender que você não sabe, que você está ali para aprender. E a partir de então, você começa a entender quais são os seus erros e como melhorar. Ok? Então, gente, vocês acham que tese é uma coisa, mas não é. Então abandone esses vícios, porque foi a partir daí que eu abandonei meus vícios que eu tive um saldo gigantesco na minha redação, ok? Até eu entender, até eu ter professoras que realmente abriram minha mente de entender aonde eu estava errando. E eu quero ser essa pessoa aqui pra você agora, te falar onde você está errando. Você acha que sabe, mas não sabe. Tese, gente. Tese é a origem do problema, o seu ponto de vista, a sua opinião. Na sua opinião, qual é a origem daquele problema? Quando você se deparar com um tema, a pergunta tem que ser essa. Na minha opinião, qual é a origem desse problema? Ok? Igual, por exemplo, a questão do alto índice de violência contra a mulher. Na minha opinião, a origem desse problema é a cultura machista, é o patriarcado. Na minha opinião, essa é a origem do problema. A questão, por exemplo, da ausência de uma mentalidade sustentável na sociedade. Na minha opinião, a origem desse problema é o capitalismo, né, que impede essa mentalidade sustentável na sociedade. E vocês acham, né, agora eu vou chegar no ponto-chave. Vocês acham que a tese é vocês concordar que aquilo é um problema. Como, por exemplo, o tema, por exemplo, da fome no Brasil. Vocês acham que concordar que aquilo é um problema e que precisa ser solucionado, essa é a tese de vocês. Gente, não, essa não é a tese de vocês. Isso é um fato. É um fato que a fome é um problema. Você concordar que aquilo é um problema não é o seu ponto de vista. Todo mundo sabe que aquilo é um problema. Ninguém vai chegar aqui e falar, não, gente, a fome realmente é algo bom, sabia? Não. Você não precisa convencer ninguém de que a fome
de que a fome é um problema. Isso já é uma verdade, já, um fato. Então aí por isso que vocês, eu acho que ficam confusos. É meu ponto de vista, mas todo mundo tem aquele ponto de vista de que a fome é um problema? Não, porque esse não é o seu ponto de vista. Esse é um fato e contra fatos não há argumentos. Ok? Esse é o problema. E o ruim é que é ensinado isso pra vocês, que a tese é isso. Você concordar que aquilo é um problema e que deve ser solucionado. O ruim é isso, que te ensinam isso. Então a culpa não é de vocês. É igual aquela frase do Caco Barcelos, né, o jornalista. A culpa não é de quem não sabe, mas é de quem não ensina. Ok? Muitos professores ensinam que essa é a tese. Já me ensinaram também isso. Até que eu tive professores excelentes que me falaram, não é isso. E aí eu tive que abandonar tudo aquilo que eu tinha aprendido. Então é muito importante esse vídeo aqui pra vocês, gente. Muito importante. Às vezes o vídeo mais importante de vocês. Porque a tese é o protagonista da redação de vocês. Vocês já viram um protagonista que não aparece? Um protagonista que não aparece o tempo todo na novela, no filme? Não. A tese, ela tem que aparecer em toda a sua redação. Não é só na introdução. A tese, ela tem que aparecer todo o seu desenvolvimento, até na conclusão, na sua redação toda. Por isso a importância de você escolher uma tese, como é que eu posso dizer? Uma tese que não seja muito específica. Por quê? Porque isso vai te impedir de achar com facilidade sinônimos. Quando a gente escolhe uma tese, a gente já tem que ter em mente alguns outros sinônimos para usar, para não ficar algo repetitivo. Agora, por exemplo, se sua tese for a questão do capitalismo, né? Você coloca o sistema econômico vigente, um sistema que objetiva o lucro, o capital. Você retoma a ideia daquela tese. Não necessariamente um sinônimo exato para aquela palavra, mas a ideia, ok? E muita gente acha também que é errado colocar como tese o capitalismo, porque não tem como intervir. Gente, você não vai intervir no capitalismo. Você não vai pedir para extinguir o capitalismo, para extinguir o consumo, claro que não. Você vai intervir na mentalidade capitalista das pessoas. E como que faz isso? Pela educação. A educação faz isso, ok? Então não tenha medo de colocar capitalismo como tese, porque tem temas que não tem como a gente fugir do capitalismo. Igual, por exemplo, a questão ambiental. Não tem como a gente fugir que a origem desse problema é o capitalismo, né? Que prega um consumo sem equilíbrio, exagerado, né? Então, gente, vocês entenderem que a tese não é vocês concordarem com que aquilo é um problema, é o ponto-chave, é a principal coisa que eu estou falando aqui, né, nesse vídeo para você. É a principal coisa. Vocês acham que a tese é isso, mas não é. Não é. Isso é um fato. É um fato que aquilo é um problema. Você concordar com aquilo não é seu ponto de vista. Todo mundo concorda que aquilo é um problema. Não precisa chegar nem uma pessoa inteligente para falar que aquilo não é um problema. Você não tem que perder tempo para convencer ninguém que aquilo é um problema. Todo mundo já sabe. Agora eu quero saber, na sua opinião, qual é a origem daquele problema. Porque quando vocês colocam que a tese de vocês é vocês concordarem que aquilo é um problema, vocês estão falando que a origem do problema é o próprio problema. Tá? Vocês percebem que não faz sentido? A origem do problema é o próprio problema? Não. A origem do problema pode ser negligência governamental, negligência populacional, capitalismo, educação falha, ineficiente, pode ser uma mídia mercadológica, pode ser diversas coisas. E aí é que tá, essa é a sua opinião. E o mesmo tema, para uma pessoa a origem é uma coisa, para outra é outra, e aí que entra a sua opinião. Por isso que tem muitos alunos que acham o gênero dissertativo e argumentativo muito uma coisa ineficiente, né? Por quê? Porque a pessoa não acha que ela colocou a opinião dela. Ela só está concordando, entendeu?
Claro que o gênero dissertativo argumentativo você vai colocar assim a sua opinião, só que de forma distante, como observador. Você não vai colocar, nós vivemos em uma sociedade com mentalidade exploratória. Não, você não vai colocar isso. Vive-se em uma sociedade com uma mentalidade exploratória. Aí sim, você se distanciou. Porque quando você coloca nós, você está se incluindo no discurso. Quando você coloca vive-se a sociedade, você está sendo o quê? Você está sendo como observador. Você está colocando a sua opinião, só que de forma fria, impessoal. E aí é que tá. Esse é o intuito. Entendeu, gente? É muito importante vocês não só assistir esse vídeo, mas colocar em prática a partir de então. Coloque em prática. O dia que eu entendi isso, gente, fez total diferença na minha vida, na minha nota. Porque quando você não coloca a origem daquele problema, na sua opinião, você fica perdido. Na intervenção, você não sabe como intervir. Por quê? Você não sabe qual é a origem, você não sabe qual é a sua opinião. Por isso muitas pessoas não sabem no que intervir, fica perdido, não sabem o que argumentar. É claro. Por quê? Porque você não pontuou nada ali antes. Então é normal você ficar perdido, você não saber onde intervir. É normal. Porque você tem que intervir na origem do problema. E a origem do problema é a tese. Né? Então na intervenção você tem que intervir na origem do problema e também nos dois argumentos. E tem pessoas que acham, porque são ensinados isso a ela, de que a tese são os dois argumentos. E falam que em uma redação tem duas teses. Gente, como assim? Não é isso. Seus dois argumentos e a sua tese são coisas diferentes. Claro que tem que ter total coerência entre os três, tem que ter total coerência. Já falei no post aqui sobre a pirâmide. Né? A tese é o topo da pirâmide, os dois argumentos têm que sustentar a sua tese. Né? Mas os dois argumentos não substituem a tese, ok? São coisas diferentes, os dois argumentos e a tese. Não tem duas teses em uma redação, tem só uma. Só tem uma origem daquele problema. É claro que você pode ficar entre duas teses. Qual que eu coloco na redação? Mas você vai colocar uma, você vai escolher uma, ok? Os dois argumentos, então, não é a tese. Então, se perguntem, na minha opinião, qual é a origem desse problema? E coloque evidente a tese. Não acreditem naquilo que falam que a tese está implícita. Vocês vão acreditar, vocês vão se basear nisso. Vai que o corretor lá no dia não vê essa tese implícita e você perde uns 80 pontos nessa brincadeira. Não corra esse risco. Coloca a tese explícita. Eu já coloquei posts aqui, evidenciando de verdade a tese. Eu coloco assim, essa conjuntura tem origem inegável na mentalidade capitalista. Esse cenário tem origem incontestável. Eu uso a palavra origem. E aí você evidencia, coloca aquilo ali em um período. Para ficar claro, explícito, a sua opinião, a origem daquele problema. Ok, gente? Eu espero muito ligar um gatilho aí na mente de vocês para entender isso e abandonar todos os seus vícios aí, dessa bagagem de vocês de estudante. Porque a partir do momento que eu fiz isso, fez total diferença na minha nota. Ok, gente? E eu desejo tudo de bom para vocês, um ótimo estudo. Coloque em prática o que eu estou falando aqui. E muito feliz por 1K. Muito obrigada novamente por vocês serem incríveis na minha vida. Foco, força e fé.